Olá, que maravilha podermos estar mais um dia aqui reunidos ao meio-dia para conversar de assuntos bastante importantes para a saúde mental. Qual o objetivo desses vídeos? É trazer clareza, é trazer explicações, é levantar a possibilidade das pessoas poderem tirar dúvidas, colocarem seus pensamentos, compartilharem as experiências, para que a gente possa junto, abrindo essa conexão entre corpo, mente e espírito. É muito importante e se faz urgente alinharmos essas três principais conexões que nos levam aí a trafegar, a caminhar, a realizar as coisas na vida. Os três caminham juntos. Então, é muito importante a gente estabelecer essas clarezas, né? E essa definição que eu venho trazendo aqui todos os dias ao meio-dia. Meu nome é Stefania Zonaro, sou psicanalista, pedagoga e clown. E é uma grande satisfação sempre estar aqui ao meio-dia com assuntos importantes e esse, claro, que não é diferente dos demais. Esse eu vou explicar para vocês um pouco sobre como que eu desenvolvi o método Essência Master, de onde ele surge, como ele funciona, o que ele vai trabalhar, o que ele vai ajudar as pessoas, o que desperta nas pessoas, o que de fato transforma, de forma prática, exatamente de forma prática, como o método Essência Master pode e vai ajudar você a clarear os seus passos, os seus caminhos e as suas realizações, tá certo? Então, como funciona o método Essência Master? Vamos lá, não saia daqui desse vídeo, porque você vai ganhar, assim, anos-luz de clareza com ele, tá certo? Porque, inclusive, nele eu vou mostrar para vocês os pilares do método Essência Master, que vai reunir a lógica da pedagogia, vai reunir a lógica da psicanálise, vai reunir a lógica do palhaço, PPP. É como eu costumo brincar sempre aqui do processo do método Essência Master. Eu já te adianto que no meu método, qual é o meu fundamento? É encontrar dentro do mapa da sua história, da sua vida transgeracional, os remédios necessários para que você dê passos mais claros e importantes na sua vida. O que são esses passos? Aqui nesses vídeos eu faço um processo de abertura de consciência, mas dentro da terapia, dentro dos encontros, nas sessões de terapia, eu vou esmiuçando com você, eu vou, sabe, abrindo cada fresta de comportamentos e condutas que você tem repetidos do sistema da qual você veio de origem. E esses comportamentos e condutas, eles sempre são temperados com emoções. E essas emoções, elas estão inseridas nas histórias que a gente vive de geração após geração. Então, por isso que eu consigo encontrar remédios no seu próprio mapa. Então, numa sessão de terapia, a gente vai profundamente mergulhando e a gente tira e compreende que o processo é sempre dois lados sendo olhados, mas o que é prioritário é que a gente olhe o lado da pessoa que está aqui fazendo o processo de atendimento. Então, meu método, qual é a base dele? É encontrar remédios na sua própria história, tá certo? Então, vamos lá. Qual é e por que esse método ele surge, né? Por que o método Essência Master ele surge? Eu venho de uma experiência de 24 anos de formação de palhaço no processo de voluntariado. Então, o riso curativo, ele surge nos anos 2000 com o propósito de fazer a visitação aos leitos hospitalares. Lá no processo dos leitos hospitalares, é extremamente gratificante, é bom demais. Por que é bom demais? Porque existe um mecanismo na própria risada que ela faz com que as pessoas entrem em conexões
com o sistema de produção hormonal. O hormônio, ele tem a ver com o humor. Então, quando a gente fala bom humor, eu estou falando de bons hormônios. E ele tem a ver com amor, tá? Isso é ciência, são produtos químicos, enzimas, né? Processos químicos que a gente forma no nosso corpo. Então, a atuação do palhaço no hospital, ele é mais sério do que a gente imagina. Aparentemente parece que é simples, parece que ele é corriqueiro e parece que ele faz apenas uma transformação imediata. Mas não. O processo do palhaço do hospital, ele surge com uma necessidade exatamente de tirar as pessoas de uma situação de marasmo perante a doença. Por quê? Porque quando a gente fala do riso, né? Então o próprio grupo, né? O próprio agrupamento se chama riso curativo, tá? Então não é à toa que tem esse nome. Quando a gente era pequeno, que a gente machucava, a primeira coisa que a gente procurava é o pai e a mãe, e a gente queria que colocasse um band-aid, né? O band-aid, ele dava aquela sensação de proteção e de cura. E quem é que a gente buscava para colocar o band-aid? Um adulto mais próximo, o pai, a mãe, a tia, o avô, a gente buscava. Que ele ia representar esse universo de cuidado, de acolhimento, de carinho e de cura, né? Então, o logo também do riso curativo, ele é o band-aid com a carinha de palhaço no centro dele. Então, não é à toa que esse símbolo, né, ele aparece, mesmo porque aqui no processo de palhaço, como na metodologia terapêutica, o universo a ser visitado é o inconsciente. O inconsciente conversa com a gente apenas por uma relação simbólica, né? Então, o inconsciente não conversa com a gente com palavras, ele conversa com símbolos. Seja ele verbal, não verbal, seja ele imagem, seja ele cores, seja som, seja cheiro, seja palavras, a sonoridade da palavra, né? Então, tudo isso traz para a gente a comunicação com o inconsciente. Então, lá naquele contexto do processo de formação de palhaço, se traz dentro dos hospitais exatamente o mecanismo da transformação da produção dos hormônios. Por que, que as pessoas adoecem? Então, há um estudo profundo de compreender por que, que as pessoas adoecem. E lá a ponta do riso curativo, ele vai me dar exatamente o processo atual. Então, veja bem, quando eu começo lá em 2000, com o levar o riso para o hospital como um processo de cura, porque ele alivia o estresse, melhora o humor, né? Tudo isso são checklist do processo do riso, né? Do poder do riso. Eu não tinha a profundidade para compreender como que as doenças se manifestam no seu corpo. Hoje eu tenho essa profundidade. Então, a doença, ela não surge do nada, ela não surge de um mau funcionamento do corpo, ela não é hereditária, ela não é genética, tá? Não é. E aí você que está me assistindo agora, pode ser que questione e diga assim, imagina, claro que é genética, claro que é hereditária. Não, não é, tá? O mecanismo de acreditarmos que é genético, que é hereditário, está inserido na crença, no tipo de pensamento que eu já coordeno desde sempre. E é muito mais aparentemente confortável eu manter do jeito que me foi ensinado. É hereditário e fim, tá? Mas não é. Então, hoje eu tenho uma total percepção do porquê que as doenças se instalam no corpo. Então, veja, o processo do riso curativo ele inicia para levar o bem-estar aos leitos hospitalares. Hoje eu sei exatamente qual é o processo que leva a pessoa a entrar nos leitos hospitalares, a estarem doente, certo? Ok. Então, ali naquele mecanismo de trabalhar com o leito hospitalar, com o acompanhante, com toda a equipe médica, né? Eu fui percebendo o quanto aquilo era mais profundo que apenas você amenizar e humanizar o ambiente. Ele tinha uma profundidade maior.
E depois, nesse processo de avaliação, eu crio o Centro de Formação dos Doutores do Riso Curativo, que aí sim eu me dediquei, eu começo a me dedicar, isso em 2009, eu começo a me dedicar na formação de pessoas para irem visitar os leitos hospitalares, certo? E aí é que mora a grande sacada e a grande percepção que eu tive. No processo de formação, ao longo de 15 anos já se vão 24, né? Mas ao longo de 15 anos desse processo de formação, nós fazíamos infinitas rodas de palhaçaria. E nessas rodas de palhaçaria, nós tínhamos a troca, as conversas, os experimentos, as visitas que eram realizadas, as transformações, os acessos que aconteciam, as mudanças, a percepção daqueles estudantes de palhaço que nós extrapolamos a questão de entender como um mecanismo artístico, humanizador e amenizador do ambiente como um profundo processo de autoconhecimento. Então, o que acontece? A proposta de formação do riso curativo no Centro de Formação dos Doutores do Riso Curativo começou a dar a vida a rodas de palhaçaria também com viés terapêutico, certo? Bom, tudo isso vem caminhando. 2020, a gente tem a pandemia, fecha-se tudo, não tinha mais os teatros abertos para continuar o processo. Então, o que eu fiz? Não fui me lamentar, acordar tarde, ficar com medo, não tive medo, não entrei em pânico, e eu usei o tempo de quarentena, né, que foram muito mais que quarentena, então foi muito tempo em casa, sem poder usar os teatros, sem poder estar nas escolas, então eu pude, além de trabalhar remotamente, estudar muito. Então eu fui estudar neurociência, eu fui estudar radiestesia, eu fui estudar numerologia, eu fui estudar genograma, eu fui estudar muita coisa. E eu já tinha estudos e vivências dentro das constelações sistêmicas, já se vão aí uns 10 anos de estudo. Então, quando eu reuni esse material científico no meu estudo da palhaçaria, eu comecei a criar o método Essência Master, certo? Que inicialmente ele vem como pedagogia essencial e depois ele migra totalmente para as questões terapêuticas, que tem este propósito: ajudar as pessoas a encontrar a sua maestria e o seu propósito de vida. Sem encontrar a maestria, não se encontra o propósito de vida. Sem propósito de vida, não se exerce a maestria. Sem exercer a maestria e sem o propósito de vida, as doenças se instalam inevitavelmente. Se há uma doença, é porque eu estou fora do meu propósito de vida, inevitavelmente, certo? E assim, são centenas de estudos de caso que a gente faz durante o processo de formação, centenas de estudos de caso e mais dezenas de atendimento que eu tenho aqui no meu processo e na minha metodologia para ter a validação e a comprovação do que eu estou falando. Então, a doença se instala inevitavelmente em pessoas que não estão caminhando no seu propósito de vida, certo? E aí, quais são os pilares da Essência Master? Pilares é aquilo, né, como a própria imagem já diz, que sustenta. Então, vamos lá, o que sustenta aqui? Viver pelo eu, tá? Então, pela lógica de estudo de Freud, tá? Que vai entender o inconsciente, que vai estudar o inconsciente, também é baseado nos pilares da Essência Master. Eu tenho uma mania de usar a palavra pedagogia essencial, porque eu gostava muito, mas ele precisou migrar para o nome Essência Master, porque ele tomou um viés totalmente terapêutico, né? Então, ele foi sendo construído, ele não veio da noite para o dia. E aí, o viver pelo eu é eu compreender as minhas emoções. Como é que essas emoções se apresentam? Então, eu vou hoje, na fase adulta, olhar para esta pessoa que vem para o atendimento e fazer uma conexão direta com o processo
traumático encontrado na infância. E onde eu vou encontrar esse processo traumático? Através dos sintomas físicos que essa pessoa tem. Doenças, acidentes, dores, traumas físicos, né? Então, eu vou utilizar, como eu expliquei no início do vídeo, no própria história da pessoa, eu vou encontrando remédios para ela. Então, quando a pessoa vem buscar terapia, é porque ela está neste lugar do olhar para o eu. E olhar para o eu que vai se conectar lá àquela infância traumática. Então, muito se fala sobre a criança interior, mas aqui eu explico o que é essa criança interior para a pessoa que está em atendimento. Aqui no processo de atendimento é muito mais um debate e um apontamento e mapas mentais e construção de materiais e de instrumentos científicos do que ficarmos apenas nas histórias, que elas sim são importantes, mas a gente precisa olhar por entre elas, certo? Por entre as linhas dela. E viver pelo todo. Outro pilar da pedagogia do método Essência Master é justamente eu preciso me alinhar às minhas emoções para que eu possa curar, né? O que é curar? Curar é o mesmo princípio do queijo, quando a gente está lá fazendo queijo, né? Então, o que você faz? Você vai lá, faz todo o processo químico e daí você deixa o queijo curando e aí ele está pronto para comer. Aquele queijo depois ele vai viver para sempre o mesmo queijo? Não, a gente vai consumir, ele vai acabar, vai ter que curar outro, né? Então, o processo de cura que eu coloco aqui é exatamente isso. Eu entendendo cada emoção e dando para ela um lugar, para que quando as próximas emoções que impactam a gente, elas surgirem, a gente consiga também dar lugar, porque já está desocupado, e assim sucessivamente a vida inteira. Então a gente vai olhar e cada vez que a gente vai dando mais lugares e mais espaços na nossa emoção, a gente consegue lidar mais com o povo. A gente vai se tornando essa casinha com telhado diferenciado. A gente vai nos tornando uma pessoa diferenciada. Ou seja, cada impacto emocional que vai chegando, mais rapidamente eu consigo vencer. Mais rapidamente eu consigo calibrar as emoções. Quando eu não estou de total posse de conhecimento do meu manejo, do meu traquejo, da minha calibragem emocional e dos traumas, das histórias que geraram essas emoções, né? Porque essa química das emoções do corpo, eu não paro de repetir as situações. Então, eu preciso entender para que eu possa dar lugar para aquilo que eu entendi, receber novos, e eu vou cada vez mais aprendendo a calibrar as emoções. Então, quando eu falo viver pelo todo, eu já começo a falar do propósito de vida. Porque o propósito de vida é quando eu coloco aquele meu servir, aquilo que vai estar dentro da minha profissão, não importa qual seja, é o meu servir para o todo. Mas eu só coloco o meu servir de coração aberto, realmente aplicando a fórmula A mais A, que eu já explico em vídeos anteriores, se eu estiver totalmente compreendida das emoções que eu acabo, que eu tenho ali inserida naquelas histórias traumáticas vividas na minha infância. Então, por isso que primeiro eu vivo pelo eu, para depois eu viver pelo todo, certo? Depois viver pelo bom humor. Por quê? O humor são hormônios, lembra? Então, quando eu coloco esse pilar da Essência Master, ele é fundamental porque ele, além de ser o princípio de tudo, ele também exerce uma função importante. Todas as vezes que eu estou com bom humor, eu estou produzindo neurotransmissores. Os neurotransmissores são aqueles que vão dar a minha boa saúde. Percebe? Por isso que se eu estou fora do meu propósito de vida, eu adoeço, eu fico doente, eu sinto dor, eu sofro impactos emocionais, porque eu estou fora do meu propósito de vida. Então, o bom humor, ele está intimamente ligado com a manifestação científica do meu corpo físico. O bom humor significa que eu estou
em dia com a produção dos neurotransmissores, que é a famosa dopamina, a famosa serotonina, a famosa melatonina, o famoso cortisol, e todos os outros neurotransmissores que são importantes para a nossa saúde, né? Então, se eu não gero momentos de bom humor, eu não produzo serotonina, por exemplo. Então, eu posso ter sérios problemas de absorção de vitaminas. E aí, eu vou suplementar, eu vou mudar a alimentação, eu vou passar muito tempo no médico, fazer diversos exames, e quando eu observar, eu continuo com a defasagem, de vitaminas, eu preciso continuar suplementando e não vai dar resultado. Aí eu afirmo isso, não vai dar resultado. É preciso que a gente alinhe novamente a serotonina, que é um hormônio, é produzido, é um neurotransmissor. Eu preciso ter o bom humor, eu preciso equilibrar através da fórmula A mais A, certo? Beleza? Eu explico tintim por tintim para os meus queridos que passam aqui nos atendimentos, eles sabem exatamente como começar a identificar essas equações, essa coisa toda. Viver pela palavra. Então, o que a palavra representa? A palavra é força de ação. Então, veja que eu coloquei o golfinho, porque ele tem uma representação importante do som que ele emite, né? Por que a palavra? A palavra vai vir a partir do canto, né? A partir da palavra propriamente dita, que é quando eu coloco a minha expressão para o mundo. Quando eu coloco minha expressão para o mundo, eu preciso trabalhar toda uma questão neural. E todas as vezes que eu explico, que eu conto, que eu compartilho, eu estou produzindo sinapses, né? E essas sinapses, elas são importantes para que a gente possa construir o nosso processo de conhecimento do mundo, né? O processo de ensino-aprendizagem, o cognitivo e também o autoconhecimento. Então, viver pela palavra é um pilar que não poderia faltar aqui. E viver pelo olhar. O que é o olhar? O olhar, ele representa, primeiro, o meu estado de presença. Eu olho e estou presente. Então, eu coloquei até uma imagem aqui de uma paisagem parecendo algo que mistura, né, uma questão histórica com uma questão moderna e, ao mesmo tempo, a questão urbana com a questão da natureza, a questão natural. Então, a gente conseguir definir essas percepções, porque o que vai me ajudar a produzir os hormônios neurotransmissores também? É toda vez que eu contemplo o belo, né? O belo na natureza, o belo em algo que eu realizei, o belo naquilo que eu estou assistindo. Então, assim, tudo que é feito pela natureza ajuda na produção dos hormônios neurotransmissores, por exemplo. Então, contemplar um pôr do sol. Então, é um dos exercícios que eu passo aqui para as pessoas que passam em atendimento. Contemplar o pôr do sol, contemplar o nascer do sol, olhar uma paisagem. Mas também o olho representa o futuro, ele representa como eu vou caminhar nessa vida. E também ele representa, para mim, num processo de leitura de conduta e comportamento, o quanto a pessoa tem medo de ir além, tem medo de realmente construir uma estrada ali dos seus sonhos, desejos e projetos, certo? E aí, quais os exercícios que a gente pode colocar todos esses pilares em funcionamento, para que a gente possa ver ele de forma viva ali funcionando, né? Que a gente possa compreender, para que a pessoa possa exatamente usufruir, porque esse vídeo ele vem para abrir a consciência. Mas tá bom, como é que eu usufruo tudo isso na minha vida, Estefânia? Através do processo da terapia, tá? Que pode ser na roda de palhaço, que pode ser no processo individual, online, como eu faço aqui nos atendimentos, pode ser nas rodas de palhaço presencial, mas é o processo da terapia que eu vou conseguir colocar minha palavra em ação, minha força do olhar, a contemplação com esse olhar, a minha percepção do bom humor, aí a produção dos hormônios neurotransmissores, e eu vou também compreender quem sou eu no mundo, qual é o meu servir, qual é o meu
meu propósito de vida e vou aprender a gerenciar as minhas emoções. Tá certo? Então, esse aqui foi foi muito gostoso fazer esse vídeo, porque eu adoro falar sobre os pilares da Essência Master, que eu insisto em falar, pedagogia essencial, mas o próprio nome já diz Essência Master, porque todo o nosso trabalho é exclusivamente para conectar as pessoas às suas essências. Pessoas conectadas na sua essência são pessoas que conseguem desenvolver o propósito de vida, são pessoas em paz, são pessoas que têm abundância, são pessoas que voltam para a sua linha original. Tá certo? Então, um grande abraço, até o próximo encontro, todos os dias aqui ao meio-dia, para a gente trocar muita informação. Deixe as suas dúvidas aqui, faça os seus comentários, seus apontamentos e se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo. Tá certo? Um grande abraço para você, até a próxima encontro.